Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos começando o nosso dia de hoje aqui com esse pequeno monstro chamado Ángel Calderón. Competiu a Open lá no New York. O Ángel Calderón é um 212 aí de muito respeito, de excelentes colocações no Olímpia, que briga por título inclusive. O Calderón ficou em terceiro na 202 do Olímpia em 2023 e em segundo lugar em 2022. Então é um cara que tá sempre nas cabeças ali, que tá sempre seco, que sempre traz muita massa muscular. Neste New York Pro, ele acabou competiu na Open, falou, vou pra Open essa vez aí, vou competir. A gente vê, né, uma corrente com Derek Lunsford e Hadi Choopan, que são dois ex-212 ganhando títulos do Olímpia. Muita gente começou a questionar, né, poxa, mas então não tem que ter, não precisa existir mais 212, porque os 212 são tão bons quanto os Open, são até melhores que os Open, porque eles estão ganhando o título do Olímpia. Foram dois caras, meio que na sequência. Mas e o resto da 212? E as dezenas, centenas de caras da 212 que brigam até para conquistar títulos nos shows menores, por exemplo? Não é uma categoria toda que não tem como se extinguir, que dá chance de muita gente competir, de muitos talentos também serem descobertos. O Ángel Calderón, nesse New York, ficou em 8º lugar. Um balde, um caldeirão de água fria nos sonhos aí, nos planos do Ángel. Ó, isso aqui é ele com espina Barry Francis logo antes. Condicionamento não falta, massa muscular, volume geral não falta pro Ángel. E ele até ganhou show profissional Open já, o Ángel Calderón, em 2021, por exemplo, ó. Ele ganhou o Big Man Pro Bodybuilding Show 2021. Ficou à frente do Emiro Meragit, por exemplo, o alemão, do Dan Kaganovic. E a gente percebe que a evolução do físico dele vem acontecendo, tanto que ele se manteve à frente do Emiro Meragit, que também competiu nesse show aí por coincidência. O Ángel Calderón ficou em 8º e o Meragit ficou em 9º, então ele ainda terminou na frente daquele cara. A gente também pode lembrar do Sean Clarida, que já foi campeão também Olímpia 212, ganhou um show profissional Open, o Legion Sports Fest, superou ali caras como o Regan Grimes, como o Sérgio Oliva. Só que depois ele competiu outros shows, competiu o Arnold Classic ano passado, por exemplo, ficou em 5º lugar. O Arnold Classic Ohio é excelente, mas a mensagem e a lição que a gente deve ficar é a seguinte: os caras 212, alguns deles são excelentes. E alguns deles têm sim potencial para ir para Open e conquistar títulos e ir muito bem em shows importantes como Olímpia. E outros que são no topo da categoria, como por exemplo aí o Ángel Calderón, que já ficou em 2º, 3º no Olímpia, ele tem um físico bom o suficiente para ganhar um show médio de 2º, 3º escalão. Para shows de 1º escalão, como o New York Pro, onde já tem caras top de Olímpia competindo, Arnold Classic, esses caras começam a despencar. E estamos falando caras aí do 1º escalão da 212, que cabem nos dedos de uma mão, aproximadamente aí. É sempre interessante quando o cara de uma categoria vai competir em outra, a gente consegue ali ter esse tipo de comparação, esse tipo de ideia. Mas resultado como esse é um dos contrapontos que demonstra realmente que Hadi Choopan e Derek Lunsford são exceção da exceção da exceção da exceção, e são dois caras totalmente, completamente fora da curva, fora da linha, e não dá pra gente ter esses dois como parâmetro da 212 indo pra Open, por exemplo. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Quero falar um pouquinho da Tech T-Shirt da Insider hoje, hein, cara? Insider sempre com a gente aqui. Tech T-Shirt, camisa tecnológica, lava rápido, seca mais rápido ainda. Tá disponível, ó, em várias cores e vários tamanhos. Pô, não sei que tamanho que eu uso, nunca comprei Insider. A Insider facilita para você, cara. O processo de compra no site é muito intuitivo. Tá com dúvida? Tem aqui, ó, o provador virtual. Você preenche aí com alguns dados e ele te diz qual o tamanho ideal para você. Tá com dúvida ainda? Tem a tabela de medidas. Mesmo assim não deu certo, a troca é super rápida, fácil, ágil. Então corre lá, cara, insiderstore.com.br. Não perde mais tempo, cara. Se não conheceu o Tech T-Shirt, vai lá, eu garanto para você, você vai gostar. Todo mundo que compra adora. E não esquece o meu cupom SHAIN12. Sempre que você usa o cupom SHAIN12 na Insider, você tá apoiando quem apoia o canal. O link tá na descrição, tá no comentário fixado, tá no QR Code, espero vocês lá. Também saiu a lista oficial do California Pro, que acontece esse final de semana. São 22 nomes, olha só, uma lista bem longa aqui. E como a gente esperava, né, alguns caras do New York Pro estarão por lá, já que é uma semana depois do New York. Olha só, segundo o Bodybuilders Without Borders, Tony Burton, o Stuart Sutherland também estará por lá, Christian Wolski, Tim Butchain, Emiro Meragit,
Joseph Vetton, Milan Sadek e o Dorian Haywood. Na briga pelo título aí, aparentemente, de acordo com a lista, fora esses nomes que estavam no New York Pro, não tem nenhum outro nome super que chame a atenção. Favorito ao título é o Tonio, e é interessante o Tonio escolher um show da Muscle Contest, que esse show aqui, o California, é um show que a Muscle Contest promove, depois de ter metido tanto pau em tudo que aconteceu em um show da Muscle Contest aqui no Brasil. Mas o Tony Burton, ele vai aí como favorito, e o Stuart Sutherland é o cara que deve brigar com ele ali pela primeira colocação, mas pelo que a gente viu no New York, o Tonio é o favoritaço. E a sua opinião, qual é? Voltando a falar agora aqui um pouco do guest posing do Pittsburgh, o Urs Kalecinski chamou muita atenção positivamente, trouxe a atenção da galera, ele veio muito bem, ele meteu aquela que nos preparou e tudo. Não finalizei. Eu só fiz meu trabalho, fui profissional. Eu concordo, eu sei que ele eu acho que realmente a gente acompanha o Urs, ele ama o que faz, ele ama o processo, ele não é aquele cara que tem que ficar 2 meses sem treinar e tudo, descansando, ele vai ficar ansioso pra voltar, ele vai querer, porque ele sabe que ele precisa melhorar. Então ele é um cara que realmente leva o esporte como um profissional, é um cara que chama muito a atenção por isso que ele estava bem, ele sabia que iria posar, ele tinha esse plano desde sempre. E aí é aquela história, se preparar ou não preparar, o problema nem é esse tanto, o problema é se planejar. Qual é o plano dessa carreira? Qual é o plano para esse ano? O que esse cara vai fazer? E o Urs parece ter isso tudo muito bem desenhado, tudo bem esquematizado na cabeça dele. O Bob Tcherelo, no canal dele, a voz do bodybuilding, é o cara que apresenta o Mr. Olympia, é um insider da indústria ali, tá sempre junto com o Don Solomon, com o Tamer, junto com o Jim Manion. É um cara que sabe, ele não representa oficialmente a IFBB Pro League, mas é um cara que sabe de tudo que tá rolando ali dentro e é um excelente termômetro pra gente entender o que os caras estão pensando. E ele fala nesse vídeo aí, que aconteceu logo depois do Pittsburgh, alguns dias depois do Pittsburgh, tá? A gente tava pra fazer encaixar essa matéria aqui em algum ponto. Ele fala que o Urs tava aí com 250 libras aproximadamente. O Urs falou que ele tava com 113 quilos, que são 10 quilos acima do peso dele, ele tava gigante, né, cara, tava bem seco. E o Bob fala o seguinte, cara, se eu tivesse no comando do planejamento do Urs Kalecinski, eu ia sugerir que ele fosse pra Open. O Bob fala o seguinte, que além do físico equilibrado que o Urs tem, ele também tava muito condicionado. O Bob falou assim, cara, até achei que ele fosse competir em New York ou alguma coisa assim, porque ele tava muito na fibra, tava muito condicionado. E o Bob mandou um recado pro Urs, falou assim, caso você esteja escutando isso, Urs, você não escutou, escuta o homem. Faça um show open esse ano, você não tem nada a perder, imagina, cara. O que vocês acham? O Urs deveria fazer um show open esse ano? Talvez você atrapalhar um pouco aí, né, o planejamento dele pro Olímpia, já que ele tá buscando o título do Olímpia, ou melhorar suas colocações, vai enfrentar o Banser, que vai ser o campeão, vai enfrentar o Ramon, vai enfrentar o Wesley Vissers, então, de repente, também fazer show open talvez tire um pouco o foco dele, que já falou que precisava manter um pouco mais de foco ali. E o Bob Tcherelo fala o seguinte, ele reforça pro Urs considerar, cara, considere para Open, porque o Bob acredita que o Urs pode ser um futuro campeão na categoria e diz, sem questionar, caso ele se classificasse pro Olímpia, ele estaria no top 10 da Open. Vocês concordam com isso, cara? O Urs é bom bastante para estar no top 10 da Open do Olímpia. Supondo que fosse esse ano, ele teria que superar caras como Tony Burton, como Regan Grimes. Será que já seria possível de maneira tão imediata quanto o Bob fala? Talvez não, né, cara? Mas se ele trabalha e fica ali um ano ganhando um pouco mais de músculo, coloca ali 5, tava com 113 praticamente pronto, e do jeito que o Urs estava ali realmente naquele guest posing, é praticamente um condicionamento de Open, né? Tinha a Open que competiu em New York que não tava tão seco quanto o Urs estava aqui, entendeu? Então, 113 quilos aqui, se ele coloca mais 5, 6 quilos aí, 119 quilos, de repente ele fica realmente competitivo. O problema é que ele vira de costas, né, cara? Aí as costas podem complicar um pouco a vida do Urs ali, campeão de Olímpia, aí, não sei, complica um pouco. Mas, cara, não duvidaria, não. O Urs aí com 5, 6, 7 quilos mais pesado, de repente, bem condicionado, fosse capaz de ir muito bem numa Olímpia da Open aí, talvez entrar no top 10, dependendo de quem estivesse competindo, mas eu quero muito a sua opinião em relação a isso. Comente aí pra mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Valeu!